Vocês estão ao vivo, já faz 2 minutos, estranho, mas enfim. Olá, pessoal! Estamos aqui, eu, Renata Almeida, Mariane do Vale, e para falar hoje sobre o fenômeno da mudança de era, né? O que é isso que a gente está vendo acontecer ao nosso redor? Então, eu que sou especialista em transição de carreira, especializada, na verdade, corrigindo uma discussão que a gente acabou de fazer, né? Mariene do Vale, que também é psicóloga e mestranda em Ciências da Informação, e Graça Costa, que é a nossa psicóloga fenomenológica, mas também especializada em transição de carreira de mulheres. A gente está aqui para falar sobre o que a gente está vendo nessa mudança, né, nesse ambiente de mudança, que inclusive marca uma mudança de era. Né? Então, do ponto de vista que eu tenho estudado, gente, que é o do futuro do trabalho, e a gente já vê esse movimento, né, do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? A gente tem percebido, né, que está tudo muito muvucado, inclusive tem um texto meu já que fala sobre isso, e que a gente era um sinal de que a gente estava passando por tempos de mudança, né? E aí, dentro dos estudos que eu tenho feito, né, olhando para os processos, para os ciclos que a gente teve de revolução, as revoluções, elas geralmente têm um marco, né? Eu acho que a gente chegou, né, recentemente nesse marco, né, Mari? A gente falou bastante sobre isso, né, em olhar enquanto informação, o que a gente viu nesse ambiente, né? Que a gente teve nesse marco o movimento de colocar todo mundo para dentro de casa e aí sim ser forçado a usar as ferramentas digitais, selando o movimento da era digital, né, que é o da indústria 4.0. Eu não sei se você consegue completar para a gente, Mari, dentro das ciências da informação, como que a gente lê essa mudança de era. Sim. Bom, a própria ciência da informação, ela surge um pouco nessa mudança também das revoluções. Então, se a gente for pegar, assim, a terceira revolução, né, a partir da tecnologia da microeletrônica, veio toda uma mudança capaz de disseminar a informação com muito mais velocidade do que antes. Então, se desde lá do século XV, com a imprensa, com os tipos móveis lá do Gutenberg, a gente consegue também disseminar a informação com mais facilidade, reproduzir mais conteúdos, né? Isso ser difundido. Quando termina a Segunda Guerra, a gente tem uma mudança também, não tão emblemática talvez quanto esse momento que nós estamos vivendo, mas tem um boom informacional. Então, a ciência da informação ela vai se desenvolver até a partir disso, porque a gente tem aí necessidade de recuperar informação científica e tecnológica, de compartilhar informações, principalmente na questão aí das disputas entre os países, a competitividade que existia, desse avanço científico e tecnológico. Então, a própria evolução da CI passa por essa questão. E aí, ao longo das décadas, isso foi se expandindo, outras temáticas fizeram parte da ciência da informação, dentre elas estudos de usuário, para entender o que as pessoas precisam e como levar a informação às pessoas, os estudos métricos, para entender assim, quais as pesquisas que eram feitas, o que era mais pesquisado em cada época, a parte de gestão de informação, que é extremamente importante, para a gente saber, né, assim, como gerir a informação, seja no ambiente organizacional ou em outros âmbitos, e também essa parte da economia política da informação, que aí vem a questão da cidadania, da informação como poder, de informação como uma mercadoria, e que é bem o que a gente vive atualmente, né, assim, então, vários acessos que nós temos, né? Assim, quando a gente faz algum cadastro, alguma coisa, o que pede? O e-mail. Então, vamos criar um mailing para eu poder divulgar um determinado serviço, os nossos dados sendo captados pelas mídias sociais que nós acessamos. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa dessas ferramentas, desses recursos, né? Nossa vida está muito pautada nisso atualmente, ainda mais agora, né? Assim, nesse período de distanciamento social. Então, o quanto nós estamos dependendo dessas ferramentas tecnológicas, mas que se são gratuitas, entre aspas, né, a gente sabe que tem um preço por outro, que são os nossos dados, que estão sendo comercializados aí por trás disso tudo.
Então, a ciência da informação, ela vem entender, né, todo esse processo, assim, da informação, de como que a informação é produzida, como que ela é organizada, como que ela pode ser difundida, mas também trabalhar com essas questões, assim, de permissão de acesso, de segurança da informação. Então, ela acaba dialogando muito com outras áreas do conhecimento, como a ciência da computação, a lógica, até a própria psicologia, então, de entender como as pessoas conhecem, como as pessoas percebem que tem uma lacuna de conhecimento e precisam buscar informação para preencher essa lacuna. Então é interessante porque é uma área bem interdisciplinar, né? Assim, se formou de uma maneira interdisciplinar e tem esse diálogo com outras ciências também, ciência de dados atualmente, que é bem importante, até o que a gente tem visto, né, assim, na evolução da pandemia, por exemplo, acompanhando alguns gráficos, algumas questões assim, a gente tem a estatística, tem a ciência da computação e vai ter a ciência da informação também, buscando entender isso, assim, como tratar essa informação. Então, não basta só eu desenvolver um sistema, eu conseguir alimentar aquilo com dados, mas se eu não tiver uma leitura desses dados, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, a ciência da informação contribui nesse aspecto também, assim, de entender o que são esses dados, de entender qual a melhor forma de informar as pessoas, né? Então, assim, qual que é o meio mais acessível, qual vai ser a plataforma utilizada, como que eu vou fazer um relatório que as pessoas entendam, o que vai ser divulgado e como. Então, a ciência da informação pode contribuir em todos esses aspectos. Sim, e sabe que você me faz lembrar, né, no que você fala, me faz lembrar de várias coisas, né, primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu nem sei como que ela vai ficar em questão de prazo, mas que acho que entraria agora em agosto, né, não sei ainda o quanto que muda ou não, porque o pessoal da TI está ensandecido trabalhando em outros focos neste momento, né, então, que eu acho que acaba reunindo aí uma preocupação com as pessoas nessa gama enorme que a gente tem de informação disponível, né? A gente passa a ter de informação disponível. Segundo ponto é de que a gente, quando a gente olha para as profissões do futuro, até tem um estudo bem bacana de um banco canadense, o RBC, se não me engano, e que eles falam, né, eles fizeram agrupamentos de carreiras, né, de profissões, né, e das profissões que vai sofrer menor ruptura são as de ciências né, relacionadas, inclusive, às ciências de dados, né, porque, e é uma coisa que o próprio Cortella já falou, né, que antes até a postura do docente era de dar acesso à informação. Hoje, a postura do docente é ajudar a conectar as informações, né? Porque a informação, ela tá, né, nunca esteve tão acessível, né? Mas o quanto que a gente tem utilizado a inteligência, né, a cognição, propriamente dito, para usar esse tanto de informações, né? E aí, nesse contexto, eu fico super curiosa para ouvir, né, o ponto de vista da Graça, né, que traz uma abordagem olhando muito mais para dentro, né, para as pessoas e no âmago das pessoas, nesse contexto todo da mudança de era, né? Então, pegando justamente esse gancho aí que vocês estão falando, eu acho que é importante a gente colocar, juntando a questão da informação e das carreiras, e de como esse futuro vai ficar diante do que nós temos hoje, né? Quer dizer, hoje a gente tem um fenômeno que trouxe uma mudança muito significativa para a gente, né? Na verdade, trouxe uma desestruturação aí das nossas relações, do cotidiano, de tudo que estava acontecendo, né? Porque uma crise é sempre a ruptura do equilíbrio das relações, né, da vida de relações da gente, né? Entendendo como vida de relações, tudo, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o futuro, né, com o financeiro, né, com a economia, com tudo isso, com o corpo, com o cotidiano, com as relações diárias, enfim. E tudo isso foi significativamente muito, muito modificado, muito impactado agora, a partir dessa crise toda que a gente está vivendo aí, dessa pandemia, né? O modo como a gente vai olhar para isso, eu acho que vem a questão aí da informação, né? Eu acho que como olhar para esse futuro. Em primeiro lugar, eu acho que encarar isso aí como sendo realmente um fenômeno que a gente tem diante da gente, como, vamos dizer assim, entre aspas, algo assim, muito novo, que a gente nunca viveu, e que, claro, gera ansiedade,
gera vários sentimentos. Por quê? Porque nos tira de uma zona de conforto, de uma zona de segurança, nos gera incertezas, né? Abala as nossas crenças, quer dizer, vem mexer com toda a nossa estrutura psicológica, psicofísica, que já estava funcionando, digamos assim, de determinada maneira, né? Quer dizer, vem, chacoalha com a gente, chacoalha com as nossas emoções, com a nossa realidade e nos tira daquela posição em que nós estávamos. E agora, de repente, a gente tem que olhar para o futuro e, assim, vamos entender como futuro, né? As pessoas, às vezes, têm a noção equivocada de que o futuro é o que está muito distante de nós. É 1 ano, 2 anos ou 1 mês. Não, o futuro é o próximo minuto, né? O que eu falei agora já está no passado. Eu já estou diante da próxima fala, que já é o futuro. Né? O futuro é sempre o tempo que está por vir, é sempre aquilo que está em branco, né? Quer dizer, o futuro é uma página em branco a ser escrita. Se a gente tem esse conceito a respeito do futuro, também ele fica bem menos assustador, porque o que está gerando muita angústia, e com razão, inclusive, é o fato de que toda essa desestruturação, todas essas incertezas de como que vai ficar o nosso trabalho, principalmente, como que vai ficar a nossa relação com o trabalho. E o trabalho é um perfil fundamental nas nossas vidas, né? Na vida de todos nós que estamos aqui vivendo tudo isso, e estamos vendo tudo isso em conjunto, e não só numa sociedade, não só num país, nós estamos vendo isso a nível mundial, né? Então, nós estamos, pela primeira vez na vida, inclusive, eu gostaria de marcar isso muito, para que as pessoas tivessem bastante clareza de que, pela primeira vez em todos os tempos da humanidade, nós estamos vivendo um fenômeno que ele é universal, diz respeito a todos, e nós estamos vivendo em função de um projeto comum. Toda a humanidade está olhando em função de um projeto em comum. Qual é o projeto em comum que todas as nações, todos os homens da humanidade inteirinha se voltaram para resolver? Um problema comum, um projeto comum, que é salvar vidas. Não há ninguém neste mundo, e eu falo ninguém, claro, se bota assim dessa, mas assim, há um universo, uma humanidade inteira, certo? Tentando salvar vidas. Então, nunca se viveu isso em tempo algum na história da civilização. Nenhuma guerra, nenhum outro evento histórico trouxe, como essa pandemia trouxe, a necessidade de nós nos conectarmos, e aí eu vou usar essa palavra que se usa bastante, mas assim, eu vou usar nesse outro contexto agora, de olharmos no mesmo sentido para o futuro, para o mesmo projeto e andarmos na mesma direção. Porque o projeto de um se fez o projeto de todos. Como é agora que a gente, então, olha para esse futuro? Porque a gente tem desafios, muitos desafios. Não vamos dourar a pílula, porque não há como fazer isso, né? Mas também não há como nos desesperarmos diante de uma realidade e de uma crise que a gente sabe que toda crise, ela sempre nos... Dependendo do modo como a gente consegue atravessar essa crise e como a gente consegue se manter psicofisicamente, estruturadamente, economicamente, e quais são também as bases de redes de apoio que a gente pode contar. E claro que vou fazer um parênteses, né? Eu estou falando da classe média, de uma classe que tem casa para morar, que tem água, que tem, né? Eu não estou falando, infelizmente, né, da parte que está mais vulnerável, que a gente precisa cuidar muito, muito mais de qualquer outra parte, né? A gente aqui está falando para um público que tem certos, assim, privilégios e condições de transpor isso. Mas, ainda assim, né, olhando para esse futuro, que é profissional e que está entrando aí, vamos dizer, em ansiedade, e desespero e angústia, em função da pergunta que é a seguinte: e agora, o que eu vou fazer com a minha carreira, com a minha profissão e com o meu sustento financeiro, né, para estar com tudo aquilo que não eram só sonhos. Na verdade, agora a gente tem uma realidade gritando. E essa realidade que nos gera ansiedade e angústia, não, ela é real, ela está acontecendo. Então, assim, e a gente não pode ignorar, né? A gente não pode deixar de lidar, de lidar com isso, né, Graça? Não. Isso que eu acho importante. Mas eu acho que, assim, tem um ponto que você trouxe, né, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, é de que a gente, a partir do momento em que a gente sair da porta de casa, né, a gente vai ver um mundo diferente.
né? Quando tudo isso passar, o mundo já estará diferente, né? Ele já está agora diferente, né? E a gente vai ter muito impacto nas carreiras, muito impacto nas carreiras. E o quanto que a gente está se preparando para esse impacto, porque nós, né, a gente está vendo discussão ainda nas cadeiras acadêmicas de que a carreira você escolhe lá quando tem 18, 17, 18 anos, quando vai fazer a tua graduação, e é uma escolha para a vida, né? E não existe mais esse mundo, porque a gente está vendo hoje, né, todo mundo, uma grande maioria, que precisa se reinventar. Né? Eu acho que quando a gente pensa em qual é o lado positivo que a gente pode tirar disso tudo, é descobrir como você pode se reinventar. Né? Porque né, a gente, é aquela questão de que a gente, né, na diversidade, a gente acaba tendo, né, tipicamente, tendo 3 tipos de ação. Né? Ou a gente paralisa, né, ou a gente foge, ou a gente luta. Né? E qual é a reação que você vai preferir ter? Né? Como é que você vai se mover, né, dentro desse contexto? Tem que ser essas 3 grandes características? Tem alguma coisa aí no meio do caminho? Qual que é a postura que cada pessoa vai acabar assumindo para enfrentar o mundo quando a gente puder sair de casa? Né? Não sei, faz sentido essa provocação, gente? Sim, eu só queria pegar, então, esse teu gancho, que é exatamente isso. E do ponto de vista do fenômeno psicológico, você vê o que está acontecendo e você pensa sobre aquilo que você domina a situação, né? Domina no sentido de você compreende o que está acontecendo, né? Para quê? Para você elaborar tudo isso. Elaborar de acordo com as suas possibilidades, com as suas condições e tal. Para que isso? Para que elaborar o que está acontecendo na minha família, no meu contexto social, material, econômico, profissional, diante de todo esse universo que está acontecendo aí fora? Para que eu possa me reconstruir. É isso aí que tu falou, né, Renata? Para que eu possa aprender a me reconstruir para um futuro, a partir de novas estratégias, a partir de novas possibilidades, de novas condições de possibilidades que já não são mais as mesmas, né? E é claro que a gente vai ter determinadas pessoas que conseguem lidar melhor ou não com isso, e tem pessoas que são mais resilientes, né? São pessoas que têm mais capacidade de resistirem emocionalmente a determinadas situações. Isso é a resiliência, né? Você consegue resistir melhor emocionalmente. Agora, com certeza, que em termos de carreira, em termos de futuro, e a gente já vinha antes desta crise, desta pandemia, nós já vínhamos nos encaminhando para isso, como tu colocaste, né, que já não se ia ter mais profissões como antes. Agora, acelerados por esta crise toda, que ela é social, econômica, é pessoal, né, é mundial, na verdade, tá, financeira, então ela agora vai trazer realmente a necessidade mais urgente ainda da gente se reinventar e da gente trazer habilidades, da gente se conhecer, certo? Buscar habilidades novas na gente e se reinventar a partir do que a gente era, ou seja, não dá mais para ficar sendo quem a gente acha que deve ser, a gente tem que ser quem que a gente pode ser de acordo com essa nova realidade. É por aí, ó. Sim. Sim, né, eu acho que é justamente esse o caminho. Muito provavelmente, né, o movimento ele é muito recente, né, a gente está falando agora de 3 semanas completas, né, de que, pelo menos aqui em Santa Catarina, que a gente oficialmente entrou em quarentena, né, então é relativamente muito pouco tempo, mas né, o nosso movimento aqui, né, nós 3 juntas, a gente decidiu fazer esse movimento para ajudar vocês, né, cada um de vocês que assistir esse vídeo, a começar a pensar, né, e começar a pensar quais os efeitos para você, os efeitos para quem está ao redor de vocês, né, e o que a gente pode fazer como próximos passos. Né? Eu queria saber se Mari e Graça tem alguma coisa para complementar, senão a gente fecha aqui essa live e grava a próxima. Alguma? Não, é isso? Então tá bom, gente. Essa série, a gente vai fazer uma série de vídeos, deixar gravado aqui para vocês, que são discussões em torno da saúde mental nesses novos contextos. Hoje, o capítulo de hoje, a gente discutiu sobre o fenômeno da mudança de era, tá bom? Acompanhe aqui no canal e até mais.